falar sobre o Corinthians, então, que entra em campo. Vamos falar de futebol, que é o melhor que a gente faz aqui, ó. Corinthians sem técnico enfrenta o Racing do Uruguai, 7h na Neoquímica Arena. Jogo pela terceira rodada da fase de grupos pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. Lívia Camilo, nossa repórter, chega para nos salvar aqui dessa conversa atravessada, falando de coisa séria. Lívia, boa tarde para você, querida. E conta mais desse Corinthians aí, das novidades de um Corinthians que ainda não venceu nessa Copa Sul-Americana, né? Perdeu na estreia para o Huracan, depois teve um empate e que agora está sem técnico, sob o comando de Orlando Ribeiro. Como que está o timão para esse jogo, Lívia? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Hernan. Bom, gente, vai ser um dia um pouco complicado assim para o Corinthians, né? Tem aí a questão da pressão, precisa vencer no campeonato, né, na Copa Sul-Americana. E a questão hoje, inclusive, é o comando técnico, né? O Orlando Ribeiro vai para a sua segunda partida como treinador e no momento em que a equipe precisa pontuar. A gente está vendo aí a tabela, né? Tá vendo o grupo C do Corinthians e o Corinthians está bem atrás dos seus concorrentes, né? E é importante lembrar que na Sul-Americana só o primeiro classifica direto, o segundo vai para uma repescagem. Então o Corinthians precisa ganhar hoje se quiser ter alguma chance de avançar nessa Copa Sul-Americana. A boa notícia para o torcedor é que de alguma forma tem aí novidade, né? Então pode ser que hoje a gente veja talvez um Igor Coronado no banco, retornando de lesão, mas a possibilidade dele entrar aí, vamos torcer, né, para ver como está essa evolução. Ele teve uma boa evolução nas últimas semanas, estava com problema no ombro e deve avançar, então provavelmente vai para o banco de reservas. E uma coisa interessante que a gente tem aqui também é ver que a zaga, pelo menos, começa, né, a ter uma sequência dos titulares, que no caso, Félix Torres e Gustavo Henrique continua bem, então os dois vão de novo para essa partida juntos, jogaram bem nas últimas partidas, então a gente fica um pouco mais animado aí com essa dupla na zaga. Pois é, são aí as novidades, as possibilidades desse Corinthians e a boa notícia na zaga mesmo. Ô, Renan, pegando por esse adversário, né, o Racing vencendo aí o saco de pancadas do grupo. Tomou 5 do Huracan e 3-1 do Calha ainda. Hoje é jogo para vencer ou vencer, pensando em classificação aí na Sul-Americana? Não tem outra alternativa. Tem que vencer e acho que pode vencer, porque o time do Racing do Uruguai não é o Racing, né, do ano passado, que eliminou o Corinthians desta mesma Sul-Americana. Não é o Racing da Argentina, do nosso querido Mauro César, que está lá em Buenos Aires, inclusive, né? Está de férias, Mauro César? Não sei, tá? Ou está a trabalho? Não sei. Não sei, semana passada eu fiz programa com ele no Posse de Bola. Ele estava nos jogos. Ah, ele tirou férias, ele me falou que ia tirar férias. Ah, tá, porque às vezes a gente tira férias e a gente está em jogo, né? A gente vai num jogo, às vezes parece que está de férias, mas a gente vai em jogo quando está de férias. Você já fez? Direto, né? Turismo para futebol é o que mais faz. Então, o Maurão... Tô doido, né, esse povo? Mauro está Todos lá na Argentina. Todos nós, eu digo, apaixonados por futebol. Tudo maluco. Não é o Racing do Mauro César, é o Racing do Uruguai e o Corinthians tem totais condições de vencer hoje à noite na Neoquímica Arena. O que eu acho que pode fazer a diferença positivamente, e aí vai depender da diretoria, é chegar e o juizão apitar 7h, bola rolando, Neoquímica pulsando, com o Corinthians já tendo um técnico. Eu acho que isso muda um pouco o ambiente, melhora o ambiente. Pode ser uma estratégia, inclusive? Não, vamos esperar para ver as notícias, né? Não, vamos ver. Ele fez um sinal pra mim que eu confesso, eu não entendi. Nossa, gente, esse programa aqui tá completamente maluco. Não, é que eu tô de olho aqui nas apurações. Ele tá apurando ali. Deixa eu conversar com a Lívia aqui. Deixa eu tocar com a Lívia que ele tá na apuração. Olívia, agora pensando nessa Copa Sul-Americana, que a gente já debateu isso aqui, inclusive, né? Qual é a relevância que a Copa Sul-Americana deve ter para um clube e depende muito do momento desse time, né? Para alguns times ela vale mais, para outros menos, depende do contexto em que você está inserido. O Corinthians vinha de um jejum, conseguiu quebrar esse jejum de alguns anos, 6 anos sem títulos, com a conquista do Campeonato Paulista. Que prioridade que o Corinthians dá para a Sul-Americana nesse momento? Ou quão importante é a Sula nesse momento para o Corinthians? Pensando que veio um paulista, mas claro, um outro título é sempre muito bom
e ainda na briga aí, né, até porque está no início de um campeonato brasileiro. Lu, o discurso atual, ele é muito mais em vencer partidas, né? Mostrar que a equipe tem condições de seguir, que tem condições de brigar por mais coisas nesse ano, mas a Sul-Americana ela não é uma prioridade para o Corinthians, isso já ficou muito claro, tanto em discursos da antiga comissão técnica quanto da diretoria. O momento agora é de focar no Brasileirão. Então, assim, é importante vencer. Só que, assim, é importante vencer para não abalar o elenco, porque o principal objetivo esse ano é fazer um bom campeonato brasileiro e, quem sabe, conseguir, né, beliscar alguma coisa na Copa do Brasil. Tem ainda esse segundo semestre pela frente e uma janela de transferências para reforçar. Então, a diretoria entende, né, que, nesse momento, priorizar a Sul-Americana seria um erro. Tanto porque foi eliminado, né, na fase preliminar da Libertadores, que era de fato o objetivo, e se aí sim estivesse disputando a Libertadores, aí seria realmente uma prioridade para o Corinthians e teria que, né, equilibrar Brasileirão e Libertadores. Mas a Sul-Americana tá tranquilo, não tem problema se cair, inclusive na fase de grupos. Vai ser, obviamente, um baque, mas não é algo que está dentro dos planos, digamos assim, que não vai ser uma coisa, uma surpresa, uma decepção, né, um fracasso, como foi encarada, por exemplo, a pré-Libertadores. Então, nesse momento, o Corinthians foca no Brasileiro e pensa em ganhar, pensa em jogar bonito, pensa em mostrar que tem elenco, para que não deixe a peteca cair até encontrar o seu próximo treinador. Lívia, a gente estava falando sobre isso, né, com o Samir Carvalho mais cedo e também com o Hernan, que, aliás, ele continua apurando, vocês estão vendo a cadeira dele aqui vazia, porque ele está ali, ó, atualizando as informações. Da sua parte, como é que está essa relação do Corinthians nesse momento com o Dorival? É algo que realmente está caminhando para acontecer? Porque hoje a gente já viu colegas com apurações diferentes, e é claro que a gente respeita todas as apurações, né, de todos os colegas que estão trabalhando, mas a gente viu algumas narrativas que divergiram aí uma da outra. Tem uma possibilidade, né, que foi falado por alguns dos nossos colegas de que esse negócio poderia melar, que o Dorival pediu muito dinheiro, mas o que a gente está trazendo aqui de informação, que trouxe o Samir e também que trouxe o Hernan, é de que não, de que do lado do Dorival está tudo certo e que agora a bola está com a diretoria do Corinthians para fechar esse negócio. O Hernan falou, quem sabe, anuncia o novo técnico até na partida de hoje, antes do jogo, para já dar aquela moral, né? E o jogador, claro, ele saber que tem alguém no comando é muito positivo, por mais que o Orlando Ribeiro esteja ali com eles na última partida, o Corinthians venceu e agora continua aí no comando da equipe. Você acredita que isso pode ser sinalizado, pode ser fechado hoje ainda? Olha, Lu, a gente tem uma expectativa, mas como ainda depende de questões técnicas, né, questões burocráticas, e isso precisa ainda ter uma passagem, digamos assim, um pouco mais robusta pelo departamento jurídico, então eu acho que hoje, para o anúncio acontecer, né? Porque daí o anúncio ele acontece quando já está tudo assinado, né? Quando o contrato já está assinado. Então, eles realmente teriam que correr até o fim da tarde, porque a partida é cedo, né? A partida é 19 horas. Então, aí eu acho que nessa questão de timing, pode ser que fique um pouco em cima. Mas a expectativa, de fato, é o Dorival. E, inclusive, é um nome que agrada bastante o elenco, viu? Então, se chegar, vai chegar já com uma moral com esses jogadores. Né, Lívia? Porque é um elenco cascudo, é um elenco badalado, a gente sabe a personalidade desses jogadores, especialmente do Memphis, né, que inclusive deu entrevistas polêmicas aí na saída do Ramon Dias e do Emiliano. Então, um técnico que saiba trabalhar com esses jogadores é importante. Até por isso a gente já trouxe ontem, inclusive, que o Corinthians busca um nome de peso, não um nome desconhecido ou inexperiente. Um nome que já conheça o mercado brasileiro. Poderia até ser um técnico estrangeiro, mas que tivesse muito esse conhecimento. Por parte do elenco, o Dorival tem a aprovação dos jogadores? Tem sim, Lu. E até um dos motivos, né, do Dorival ser esse nome e já está sendo ventilado há algum tempo, é porque ele tem esse perfil de agregador de grupo, esse perfil que é um cara que lida muito bem com vestiário, lida muito bem com estrelas, né? Então, assim, ele já tem esse know-how
de tudo que ele já passou, de toda a construção que ele teve em outras equipes, jogando com estrelas, né? Atuando ali ao lado de estrelas e coordenando um elenco, às vezes com vários medalhões. E esse é um ponto muito importante para o Corinthians, que o treinador que chegue no Corinthians hoje tenha ciência de que vai lidar com estrelas. Então, precisa agregar grupo, não pode ser um treinador paneleiro, né? Então, tudo isso está sendo levado em conta e o nome do Dorival também por conta disso, por ser um cara que tem, né, essa fama de boa praça, muitos, inclusive, que já tiveram esse contato com o Dorival, falam, né, sobre isso, que é um cara muito legal, que é um cara que tem uma fácil comunicação, fala bastante a língua dos atletas, e isso agrada muito o elenco e deve ser também um ponto positivo para essa chegada. Muito bem, ó, jogo de hoje então, Corinthians e Racing do Uruguai, hoje à noite na Neoquímica Arena, às 7h. Vamos dar uma olhadinha no grupo do Corinthians? O Corinthians ainda não venceu, só tem 1 ponto nessa Sul-Americana. O Huracan é o líder com 7 pontos, a América de Cali é o segundo com 5, o Corinthians está em terceiro com apenas 1 ponto e o Racing do Uruguai está na lanterna zerado. Lembrando, né, que na Copa Sul-Americana só um se classifica de forma direta e o segundo vai para os playoffs contra os times que saírem da fase de grupos da Libertadores, os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Ó, André Hernan voltou por aqui. Tem notícia pra gente? Ou como é que o que eu posso afirmar para vocês é que o Corinthians ainda não terá a confirmação do Dorival durante o jogo ou antes do jogo. Então, assim, até a hora do jogo, até depois do jogo, não vai ter Dorival fechado. Por quê? Porque vai ter um encontro. Esse último encontro optou-se por fazer presencial e vai ser feito aqui em São Paulo, pós-jogo. O jogo é cedo, né? 7h30? 7h. 7h, então à noite, mais ao final da noite, vai acontecer esse último encontro, diretoria, staff do Dorival, para envelopar, empacotar esse negócio todo. Então, a tendência é que na sexta-feira a gente tenha o fechamento do negócio pela manhã, aquela coisa do anúncio, está tudo encaminhado, fechado, o Dorival vai ser o técnico do Corinthians na sexta-feira. Então, hoje à noite tem essa reunião, que é uma reunião importantíssima e fundamental para o fechamento do negócio. Do lado do Dorival, otimismo. Todo mundo está pronto está com a malinha pronta. Todo o staff do Dorival está com a mala pronta para viajar e se apresentar no CT. Do lado do Corinthians, também há um otimismo e estão confiando muito no trabalho do Fabinho Soldado. Fabinho, está na mão do Fabinho resolver isso aí. Né? Outras questões, como o Samir trouxe do presidente, com o investidor e tal, isso aí é uma situação em que o Fabinho não está envolvido. É uma questão política, que né? Foge do futebol. Uma questão política que está na mão do presidente. E o Fabinho vai tentar resolver essa situação hoje à noite para amanhã cedo o Corinthians ter um novo técnico e esse técnico Dorival Júnior. Olha só, hein? Atualização super importante que o Hernan traz para a gente. Então vai ter uma reunião hoje presencial. O Corinthians continua sem um técnico efetivo até a partida. Vai ser comandado pelo Orlando Ribeiro. Claro, já havia comandado o time na partida anterior. Mas a gente deve ter novidades, então, até sexta-feira, a partir dessa reunião. O que vai acontecer nessa reunião? A gente sabe quem vai estar nessa reunião, Hernan? O Fabinho Soldado com os representantes do Dorival. Presidente? Não, presidente não. Não acredito. Não acredito. Dorival fica em Florianópolis, não vai estar nessa reunião. É mais advogado, parte jurídica, aquela coisa de papelada, documentação. E hoje em dia... Aquilo que a gente estava falando agora, né, Lu, na ausência do Hernan. É muita questão burocrática agora, né, Hernan? É essa parte do papelete que é duro mesmo, né? E até conversando, inclusive, com fontes do departamento jurídico, fontes ligadas, né? Essa parte mais burocrática do Corinthians, ainda existem esses entraves. E por isso seria difícil mesmo que qualquer anúncio fosse realizado hoje. E é importante falar que, ao mesmo tempo que tem essa burocracia, também tem a tecnologia a favor, né? Se precisar assinar, faz uma assinatura eletrônica para garantir e anuncia. Resolvendo isso, as minutas e as minúcias, é só assinar lá digitalmente, ó, tá tudo certo. Então, ó,
Novidade, hein? A gente vai atualizando aqui minuto a minuto, por isso tem que acompanhar de primeiro até o fim. Não adianta você ir embora antes das 4, não, porque aqui a notícia surge em qualquer momento, ó. Deixa eu me despedir da minha amiga aqui. Lívia, obrigada. Beijão pra você, viu? Bom trabalho hoje na Neoquímica Arena. Obrigada, pessoal. Tô indo lá. Tchau, tchau. Beijo, Lívia.